Prontinho, já aumentei aqui para você, Camila. Deus é justo. Então, adoro. Vocês já leram a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para ICC? É um negócio belíssimo. São, acho que 150, um pouco menos que 150 páginas de puro deleite. A insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome complexa, com diversas etiologias, fatores de risco e apresentação clínica. Seu diagnóstico diferencial é essencial para evitar tratamentos inadequados e melhorar o prognóstico do paciente. Além disso, o manejo adequado na atenção primária e especializada é fundamental para reduzir a morbimortalidade, as hospitalizações. Então, vou lembrar um negócio para vocês só. Morbidade é quantas vezes o cara precisa de assistência médica para o problema dele, quantas vezes ele tem que ir na emergência para o problema dele, quantas vezes ele é hospitalizado por problema dele. É isso que é morbidade, tá, pessoal? Só lembrando vocês. Então, quanto mais vezes ele precisa ir no médico, ou ir na emergência, ou ficar internado por causa de alguma doença, é isso que determina a morbidade da doença dele. Então, mortalidade tem a ver com essas três coisas e morrer da doença dele. Lembrando que quanto mais vezes o idoso é hospitalizado, maior é o risco dele de morte. Não é isso? Lembramos disso? Então, diagnóstico diferencial, fator de risco e conduta na ICC. Lembrar o seguinte: de uma maneira geral, quando se fala ICC, está se pensando em insuficiência cardíaca crônica, não aguda. Aguda é outra história, tá? Beleza? Vale a pena ir lá nessa diretriz que eu falei, dar uma lidinha quando ele fala, ele dá uma pincelada em causas agudas, tá bom? Mas vamos lá. Principais diagnósticos diferenciais da ICC. Como a gente diferencia clinicamente por exame complementar? O que vocês têm a me dizer? O que vocês me diriam? O- Vamos lá. Quadro clínico da ICC. Eita, foi você, Beth? Alguém Não, riscou meu é, papel, está com ódio de mim. O que você diria para mim da IC? A IC vai ter algumas características clínicas, não é isso? O que a gente vai ter na IC? A gente vai ter as dispneias, certo? Quais são? Bora, pessoal. Estou falando muito, vou ficar sem voz. Dispneia paroxística noturna. Como é que é a dispneia? Lembrando, como é que é a dispneia paroxística noturna? É o camarada tá lá deitado dormindinho e ele acorda subitamente com falta de ar, tendo que se sentar na cama para respirar. Ele acorda, não é só acordar, tá, Rodrigo? Ele tem que sentar para conseguir respirar. Beleza? Isso é dispneia paroxística noturna. O que mais? Outra dispneia que a pessoa da IC tem. Bora, people! Aos esforços. Aos esforços. O que mais? Dispneia aos esforços. Edema de membros inferiores é um sintoma também, é um sinal de IC. Mas eu ainda estava falando de dispneia. Vocês estão pulando os principais, que são as dispneias. Então, dispneia paroxística noturna, dispneia aos esforços. A dispneia aos esforços, Bruno, é desde ao esforço máximo ao esforço nenhum, né? Inclusive em repouso. Ortopneia.
Lembra? Ortopneia. Também é uma dispneia própria da IC. E edema de membros inferiores. O que mais que pode ter? O que mais que pode ter no percurso? Turgência jugular. O que mais que pode ter que é sinal de congestão? Voltou do turgência jugular, Laís. Voltou, hipertensão portal, ele pode ter hepatomegalia, tá certo? Não necessariamente hipertensão portal, mas congestão hepática. O que mais que ele pode ter? Congestão pulmonar, isso aí. Então, pensamos nesses todos que são da IC. Pensando nisso, a gente pode pensar em diagnóstico diferencial. Então, se eu estou te falando que IC é uma coisa que dispneia é muito prevalente, qual é a doença que pode entrar no diagnóstico diferencial? DPOC. Mandou muito bem. Agora, vamos lá. É, o edema, pensando no edema, insuficiência hepática, mas aí eu não diria insuficiência hepática, eu diria cirrose, ascite por cirrose, insuficiência renal. É, tem uma coisa pulmonar específica que pode confundir essa com congestão pulmonar de C, não asma. É uma doença primária do pulmão. Não corpulmonale. Hipertensão pulmonar, pessoal, não corpulmonale. Hipertensão pulmonar. O final da hipertensão pulmonar é o corpulmonale, que vai ter uma IC também. Não, não, querido. Hipertensão pulmonar, que vai terminar com corpulmonale. Vamos, entendeu? Um tromboembolismo pode sim, pode sim. Tromboembolismo pode entrar no diagnóstico diferencial. É uma outra possibilidade. Nem pensei nisso, mas pode, causando até uma insuficiência cardíaca direita. Mas em geral é agudo. E a gente está falando de coisas crônicas, entendeu? É isso aí. Mas pensando em coisas agudas, também tem coisas agudas. O que que pode dar uma insuficiência cardíaca aguda? O que que pode dar uma insuficiência cardíaca aguda que é do coração e que tem um exame que você rapidamente diferencia se tem alguma coisa? Infarto, né? Mas é agudo. Estou falando que é agudo. Isso, mas é agudo. Aí vamos lá, diagnóstico diferencial. BET. Então, DPOC, é, de uma maneira geral, vamos pensar o seguinte: como que a gente diagnostica a AIC? A gente diagnostica com marcador, que é o BNP-proBNP, com ecocardiograma para medir a fração de ejeção. É assim que você diagnostica a AIC, né? Então, pensando nisso, para eu saber se o negócio é uma IC ou não, se é DPOC ou é IC, normalmente um BNP ou pró-BNP seria suficiente, porque ele vai vir normal no DPOC. Mas o diagnóstico de DPOC, aí já extrapolando o conhecimento, qual é o único exame que determina o diagnóstico de DPOC? É a espirometria. Então, se você suspeitar que alguém tem DPOC, para diagnosticar é espirometria. Não havendo disponibilidade, BNP pro BNP pode te diferenciar se você ficar na dúvida, tá certo? É, Se você suspeitar que alguém está infartando, eletro e troponina. Se você suspeitar que alguém tem um TEP, uma angiotomografia de tórax. Se você suspeitar que alguém tem um pneumotórax, pensando em coisas agudas, um pneumotórax, um raio-x de tórax. Então, citamos três coisas agudas aí, só para tirar da cabeça coisas agudas.
Doença renal crônica, a gente tem que fazer o quê? Calcular a taxa de filtração glomerular. Então, a gente vai precisar da dosagem das provas de função renal para poder diferenciar a causa do quadro congestivo. Hipertensão pulmonar pode ser visto no eco com Doppler, que você vai ter que fazer de qualquer maneira para avaliar a fração de ejeção, mas ele vai ter uma estimativa da pressão de artéria pulmonar que vai te dar o diagnóstico. E aí, se você tem suspeita de cirrose hepática, de alguma alteração hepática, você tem que fazer aquelas provas que vão te mostrar como é que está a função hepática e um ultrassom para saber se o fígado está diminuído de tamanho. Na IC, normalmente, o fígado está congesto, ele é aumentado de tamanho. O paciente tem até dor à palpação. Lembrar que o fígado só dói se ele está aumentado de tamanho, se tem distensão da cápsula de Gleason. Se não tem distensão, como na cirrose, que está diminuído de tamanho, ele não dói. Beleza? Todo mundo acompanhou? Boa. Agora vamos voltar para as perguntas. Eu sugiro para vocês na prova assim, tipo, se dedica a uma resposta e aí depois volta e lê a outra, entendeu? Lê de novo. Lê uma vez, aí lê de novo. Aí na terceira vez é que você vai começar a responder. E sempre indo e voltando, tá? Então, 5 fatores de risco para IC e como sua modificação pode reduzir a incidência da doença. Olha que situação. 5 fatores de risco. Primeiro fator de risco, principal. Principal, gente, principal. A gente acabou de discutir hipertensão arterial. Principal fator de risco, hipertensão arterial. E o que modifica a hipertensão arterial para reduzir a incidência de C? Qual é o fator que você pode fazer que vai modificar a incidência de C no hipertenso? Porra, é fácil. Priscila, vocês podem responder mandando áudio, gente. É só abrir o microfone e falar. A gente ouva. A Tá gente no não está mudo, ouvindo, Neilton. Neilton. Você abriu É, a câmera, não abriu o som. Controle da pressão arterial com a Com- dieta. Não, controle da pressão arterial. A gente está falando do troço específico, gente. Do troço específico, Priscila. Você falou que um fator causador, não é isso? Fator que ajuda a desenvolver IC é a hipertensão. O que a gente tem que fazer com a hipertensão para ela não desenvolver IC? A gente tem que controlar a hipertensão. Simples assim. Simples assim. Controle adequado dos níveis pressóricos. Controle pressórico. Então, isso é para hipertensão. Vamos pensar numa outra coisa que é um fator de risco para IC. Outra coisa. Também tem a ver com o coração. Gostei da sua indicação aí, Camila. Vamos chegar lá depois? Vamos falar das coisas que têm a ver com o coração primeiro? A gente falou que hipertensão é uma coisa que tem a ver com o coração. Qual é a outra coisa que tem a ver com o coração que vai dar IC? Doença arterial coronariana. Doença arterial coronariana. Infarto do miocárdio, doença arterial coronariana. O que a gente precisa fazer, Neilton, para poder prevenir fenômenos isquêmicos cardíacos? Específico. Controle do colesterol. Controle de dislipidemia, o que mais? Uso de estatina.
e mudança de estilo Controle de de vida. dislipidemia. Qual é a outra coisa que entope vaso sanguíneo comum? Aste, astelo, meu Deus. Arteriosclerose, Não, arteriosclerose é o vaso entupido. Não, não, Laís. Tabagismo, né, pessoal? Dois principais fatores de risco para doença coronariana, tabagismo e dislipidemia. Não é isso? É. Então, controle de dislipidemia com uso de estatina e cessação do tabagismo. Isso seriam os dois fatores que eu consigo modificar para evitar que o paciente evolua para o infarto. Qual é uma outra doença que predispõe à aterosclerose, Neilton? Que é fator de risco para IC? Ai, gente, vocês diabetes sabem. mellitus, doutora? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma doença que predispõe à aterosclerose precoce. Então, diabetes mellitus seria o fator de risco e o controle correto da glicemia seria o que vai prevenir a progressão para IC. Vamos falar lá, quem foi que falou de obesidade? Alguém falou de obesidade. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de IC. E aí, o que que a gente faz para melhorar a obesidade? Alguém já falou aí também, acho que foi Priscila. Mudança de estilo de vida, ou seja, uma dieta saudável, visando a perda de peso, prática de atividade física. Muito bem. Isso aí, Laís, isso aí. O que mais que pode levar a gente a um IC, que a gente poderia pensar? Também é uma doença da sociedade moderna, tá? Uma miocardiopatia. Recentemente saiu uma publicação, né, determinando que nenhuma quantidade de consumo dessa substância é segura. É o quê? Alcoolismo. Parabéns, Daiane, é isso, o álcool. Então, uma outra coisa que a gente poderia dizer como fator de risco seria o consumo de álcool ou de drogas cardiotóxicas, né? Existem drogas cardiotóxicas que você pode evitar, né? Por exemplo, cocaína é cardiotóxico, mas existem drogas cardiotóxicas que são inevitáveis, que são alguns quimioterápicos, né? Então, a gente teria que evitar o uso de álcool e usar racionalmente essas drogas que tenham uso inevitável, mas usar com bastante critério para poder não aumentar muito o risco do paciente ter alguma insuficiência cardíaca. Beleza? Vamos lá ver a resposta, Blatt. É isso aí. 5 fatores de risco. Esses todos estão citados na diretriz específica da sociedade, tá? Beleza? Poderia entrar, Rodrigo, poderia entrar como uma possibilidade de diagnóstico etiológico para IC do paciente, né? E
E aí você poderia até botar como controle de vetores, né? Em lugares de alta prevalência de doença de Chagas, por exemplo, como um fator de risco e a modificação que você prevê, tá bom? Vamos nas perguntas. Letra C. Letra C. Como deve ser a abordagem inicial de um paciente com suspeita de ser na atenção primária, os exames iniciais e critérios de encaminhamento à atenção especializada? Isso é interessante, né? É, é interessante a gente pensar que, na verdade, de uma maneira geral, essa prova é para medir o quanto vocês estão aptos para o atendimento na atenção primária, basicamente. Então, é interessante a gente ter uma noção dos critérios de encaminhamento das coisas para atenção especializada, tá certo? É o que se espera de você na atenção primária. Então, vamos lá, abordagem inicial. A abordagem é sempre inicial, é sempre anamnese e exame físico, né? Anamnese procurando todos aqueles fatores que a gente já falou, que a gente disse como sinais e sintomas, não é isso? Ou procurando os fatores de risco que a gente acabou de elencar. E, enfim, e aí a gente pode pedir o quê na atenção primária? A gente pode pedir um eletrocardiograma, fácil. A gente pode pedir um raio-x de tórax, fácil. A gente pode pedir um BNP ou um pró-BNP, mas de maneira geral, BNP é o que vai estar disponível no SUS. Tentar resolver, de preferência, Laís. Eu queria muito que funcionasse assim. A AMA, o SUS ama, ama mesmo. Hum, Adoraria. Daqui a pouco eu conto uma história da velhinha que eu tentei mandar de volta para atenção primária. É, mas, assim, um paciente que está sendo visto de uma primeira vez, a gente precisa saber se o paciente tem fatores que vão piorar essa situação dele, tipo anemia. Então, pedir um hemograma, pedir uma função renal, pedir uma glicemia, um perfil lipídico, função hepática, que a gente viu que pode estar alterado. Então, esse laboratório genérico seria interessante. Função tiroidiana, Laís, só se o paciente tiver sintoma, tá? Só se o paciente tiver sintoma. Então, levando em consideração que a gente está falando aqui especificamente da IC, eu diria que função tiroidiana só se ele tiver sintoma, tiver queixa específica, tá? E qualquer outra doença endócrina só na queixa específica. Agora, a função hepática e a função renal, elas vão entrar dentro do diagnóstico diferencial, então tem que pedir, tá bom? Vamos ver a resposta. Ah lá. Ah, eu esqueci de falar dos critérios de encaminhamento, mas ok, tá bom. Bom, a resposta é isso: eletroradiografia, peptídeo, não sei o quê, anamnese, exame físico. E aí pensar que o paciente que não está controlado tem que ir para o. Conseguiria na atenção primária? Consegue, consegue. É um exame que faz parte do rol do SUS, tá? Mas TSH também faz e aqui não faz. É isso. A situação ideal é natriuréticos? Não entendi. BNP é peptídeo natriurético atrial, não é isso? Não entendi esse seu natriuréticos aleatório. Ah, tá. Ah, a gente não liga para isso não, minha filha. Calma, você está muito tensa. Você não foi no bloco na sexta-feira, é isso? Ah, o INEP liga. O INEP liga, mas a gente sabe que é porque você está tentando digitar rápido, meu amor. Relaxa. Eu hoje estou com um espírito tão elevado, falando a beça. Então, vamos lá. Pensando
num paciente que está muito descompensado de difícil controle, você teria que referenciar normalmente exames especializados. Por exemplo, se você quiser fazer um ecocardiograma, normalmente exames de custo maior ou com necessidade de outras coisas, vai necessitar de ser solicitado por uma pessoa com RQE da especialidade daquele exame. Por exemplo, para eu prescrever dapaglifosina, por exemplo, e entraria aí junto com esse sacubitril valsartana para IC, que está indicado na IC e no diabetes, para eu prescrever dapaglifosina, só eu posso prescrever. Só pode ser uma pessoa com RQE. Então, o SUS vai me odiar nessa cidade, porque eu estou prescrevendo para uma cabeçada que não tomava. Por quê? Porque não tinha especialista com RQE. Ah, vocês achavam que eu não ia contra o sistema. Então, fração de injeção muito grave no eco é uma razão para encaminhar para o especialista, e é isso aí, discutimos bem isso aí. Todo mundo pegou? Não sabia? Não sabia? Então, estou te contando, amiga, para prescrever dapaglifosina no SUS, tem que ter RQE, ou de cardio ou de endócrino. Olha que legal. Não, socorro não, tá certo. Custa caro. Imagina. Meu sonho, sabe qual é meu sonho, Laís? Poder prescrever semaglutida no SUS. Eu ia curar uns tanto diabético tipo 2, tá? Gorducho. Ia. Mas não tem. Eu lamento. Isso é coisa só no Rio de Janeiro, só Dudu Paz. O sonho de Dudu Paz é botar o Ozempic no município. Olha só. É o sonho de Dudu Paz. Sonho de Dudu Paz. Eu não estou mais no Rio, não sei se ele já conseguiu, mas é o sonho dele. Vamos lá, mais uma pergunta. Agora D, né? Agora D. No contexto do SUS, estratégias para otimizar o acompanhamento ambulatorial. E aí, vamos lá, estratégias para evitar a internação por IC são as estratégias para a gente evitar a agudização da doença. Então, vamos lá. Educação e autocuidado para o paciente cuidar para que o paciente não fume demais, nem beba demais, nem que tenha mudança de estilo de vida, que ele tenha acesso aos medicamentos específicos com facilidade, que ele consiga um acompanhamento individualizado para o problema dele, para ele se sentir acolhido, não é isso? Porque o paciente tem que ter, para ele não ter internação, ele tem que ter mudança de estilo de vida, ele tem que ter adesão ao tratamento, ele tem que ter, o que mais? É, Você tem que ter fortalecimento, isso, você tem que ter fortalecimento da rede de atenção básica, é, ser empático. Gostei, gostei, Laís, achei bonito ser empático. Eles adoram essas respostas. Que mais? É, capacitação de médicos e enfermeiros, protocolos padronizados, tudo isso aí. Viu? Viu como eu falo para vocês que às vezes estudando um negócio, aquele negócio que você guardou, também se aplica a outras coisas? É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá ver a resposta, Beth? Ah lá, bonitão. Ah lá, isso aí. Sabia que aqui não tem farmácia popular? Aqui em Corumbá não tem farmácia popular, em lugar nenhum. Não tem o paciente ir na farmácia comum e pegar um remédio de graça. Não tem.
É isso aí. Tudo que a gente falou lá, tudo que a gente falou. Educação e autocuidado, que combina com aquilo que a Laís falou, né? De você orientar o paciente, pereré, periri, segmento individualizado, acesso facilitado ao medicamento, fortalecimento da atenção básica, que aí a gente poderia até responder que nem a gente respondeu aquela outra, né, da hipertensão secundária, né, fortalecimento das redes de referência e contra-referência e tal coisa. Ficou lindo. Dúvidas? Não criemos pânico. Ainda tem mais uma aula de clínica médica. Aqui onde eu moro temos a farmácia popular e a básica do governo. Então, aqui não tem, assim. Tem uma série de medicações que agora são disponibilizadas nas UBS para ser mais fácil para o paciente, por exemplo, insulina, sem ele ter que ir na farmácia especializada, que só tem uma, que é no centro da cidade. Mas, assim, Laís, minha filha, você está tentando comparar. Deixa eu explicar, Laís. Corumbá é a ilha de Lost. O homem do correio fala isso. Então, você está querendo comparar a ilha de Lost com Belzonte, amiga, que é a galera toda de boaça. Não dá para comparar, são coisas incomparáveis. Não dá para comparar. Na verdade, torna mais difícil a vida do médico comprometido, né? São o Rio é a faixa de Gaza. O problema do Rio é né, a guerra urbana, né? Eu sou do Rio, Rodrigo, relaxa. É, por exemplo, para passar a dapaglifosina, o paciente tem que ter proteinúria, tem que ter ureia e creatinina recente, tem que ter hemoglobina glicada recente. São três, formulários diferentes que eu tenho que preencher. Então, assim, a pessoa tem que estar muito motivada para passar aquele remédio para aquele paciente, entendeu? Se você for um médico pouco comprometido, o que acaba acontecendo é que aquilo dá muito trabalho e dane se você não passa. Ou você não fala nada para o doente que tem no SUS e só prescreve e manda ele se virar para comprar um remédio que custa mais ou menos 150, R$ 170. É um dinheiro pesado para uma pessoa realmente pobre, né? Dúvidas? Vamos lá, pessoal. Não, doutora. Estou cansada. Estou cansada, estou com fome. Essa era a última do dia. Menino, eu tô tão acelerada que a Você falou gente que ia ter acabou mais mais cedo. uma. Aí você falou assim, não, ia ter mais uma. Não, acabamos certinho, 10h20, acabando 10h30. Que isso? Você está vendo? Eu já perdi completamente a noção do tempo. É isso que dá, se chama Alzheimer, Ai, não que é? A gente horror. acabou de dizer que o cara não tem noção do tempo, é Alzheimer. Que horror, Camille, meu Deus. Então Meu tá, Deus, pessoal. já deu pane na Priscila já. Deu pane, deu pane. Tá bom. Muito bom, gente. Então é Então tá, isso. gente. Beijos. Até Obrigada, semana que Carminha. vem. Beijo, até semana que vem. Pessoal, bom descanso no final de semana. Nos vemos na quarta-feira, dia 12, tá bom? Até sexta. Carminha na sexta, a gente tem na quarta-feira a última aula, a última não, é a última aula de pediatria, na quinta-feira a última aula de cirurgia, na sexta-feira a última aula com Carminha, e aí para fechar no dia 19, medicina de família, tá bom? Tá bom, gente. Então, um bom descanso, tá? Vai ter mais, Laís, mas para a segunda fase, tá bom? Você com a gente, tá? Um beijo, pessoal. Até mais, Beijo. então. Bom descanso, pessoal. Até. Tchau, tchau.